Olá, alunos do nono ano. Estou aqui para fazer a correção da segunda semana de História, tá? Das atividades no PET, que foi pedida para vocês desenvolverem, ok? Então, vamos lá. Correção do PET, segunda semana, nono ano. Bem, o tema foi o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até metade do século XX. O que foi a Primeira República Brasileira? A Primeira República é o período da história do Brasil compreendido com o fim da monarquia, né, que é a queda de Dom Pedro II. Vocês lembram que o Brasil já foi império. E ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889 e ficou, né, até a Revolução de 1930. Então, foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que eu conversei com vocês a respeito dele nas aulas, e que teve também como vice o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Essa república também, a primeira parte dela, né, a Primeira República, foi denominada pelos historiadores de República Oligárquica, República dos Coronéis e República do Café com Leite. Uma coisa que vocês têm que guardar muito bem na cabecinha de vocês é que a República ela deu fim ao Império Brasileiro, Dom Pedro II. Com o nascimento da República, o Império acabou. Então, nós já fomos monarquia, Marcela? Fomos. Tá? Dom Pedro II ficou 49 anos no poder, né? Filho de Dom Pedro I. Então, com o advento da República, o Império acaba. Dom Pedro I vai embora, vai para a França. Então, vamos lá. Atividade 1, ela diz assim, com base nos textos que vocês leram e nas pesquisas feitas, a República é uma expressão abrangente e amplamente utilizada. O que para você vem a ser uma república? Escreva sua opinião a respeito. Você teria que ter feito a pesquisa, né, num dicionário, para saber o que quer dizer a república. Tá? Então, vamos dar a resposta aqui se chegou perto do que vocês fizeram. Resposta: república é uma palavra que descreve uma forma de governo em que o chefe do Estado, né, é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce a sua função durante um tempo limitado. Porém, hoje nós temos o presidente, que é o Bolsonaro, ele foi eleito, né, pelas pessoas e ele tem um tempo para ficar no poder, que são 4 anos. Esse é o regime da República. É representado pelo voto popular, as pessoas votam, tem alternativas, eu posso votar nesse, naquele e tal, eu escolho aquele. E ele tem um tempo para ficar ali, de 4 anos. No passado, no Império, não. Como eu falei, Dom Pedro II ficou 48 anos, né, 49 anos no poder, né, de 1840 até 1889. Então, não tinha um tempo. Na República, você já estipula esse tempo, a não ser que haja um golpe militar. Aí, eles vão ficando no poder, aí eles já pisam na Constituição. Essa palavra deriva do latim res publica, expressão que pode ser traduzida como assunto público, uma coisa do povo, uma coisa pública, tá? Que diz respeito a nós, ao povo. Bem, aqui na atividade 2, sugeria que vocês fizessem uma pesquisa nesse link, né? E que fizessem uma comparação, o que você acabou de descobrir, com aquilo que você escreveu antes sobre a República, que era a atividade pedida, e se você notou mais semelhanças ou diferença entre o seu entendimento e aquele que você encontrou nessa pesquisa formulada, pedida no PET. Atividade 2. Depois de assistir o vídeo de animação sobre o Marechal Deodoro, espero que vocês tenham assistido, registre em seu caderno os motivos que fizeram Deodoro renunciar ao cargo de presidente do país, da época do Brasil. Marechal Deodoro foi o primeiro presidente militar, tá, gente? Da República do Brasil.
tá? Então, a resposta seria, ele teve muitos problemas econômicos e muitas revoltas nesse período, tá? Que tornaram o cargo dele bastante instável. Então, ele renunciou, ele saiu, tá? Primeiro presidente militar do Brasil. Atividade 3, ela pergunta o que você acha que vem a ser uma participação política. Vamos pensar. O que é participar politicamente de alguma coisa? É lutar, dar sua opinião, a gente pode dizer que é reclamar do seu governante, reclamar do seu governador, do seu prefeito e dar novas ideias para que mude algumas coisas. Isso é uma participação política. Então vamos lá na letra A, já passando, e depois a gente volta ao slide para dar a resposta. Participação política seria uma expressão extremamente abrangente, possuindo por isso inúmeros significados. Durante a Primeira República, que durou de 1889 a 1930, a participação política dos brasileiros nas eleições era muito reduzida, muito pequena. A Constituição de 81 deixava muita gente de fora nesse contexto. Então, olha, já está saindo fora do que foi dito lá, que é a participação de todos os cidadãos. Somente 6% da população brasileira podia exercer direito ao voto nessa época. Então, nós já vemos que há alguma coisa errada, que não bate, que é diferente daquele termo que é república, né, que a gente conseguiu achar. Então, vamos para a segunda aqui. O atual sistema político brasileiro permite ao povo a oportunidade de escolher seus representantes no governo. Sim, é o que eu falo. Bolsonaro foi eleito por uma quantidade de pessoas que o colocaram lá. Ah, mas eu não votei nele. Não, mas é a participação política, é o direito ao voto. Então, ele ganhou, tá? Então, assim, permite a oportunidade de escolher seus representantes no governo, tá? Permite. Você pode colocar, como você também pode se inflar numa revolução, numa participação política, uma manifestação, a nível até conseguir tirar um presidente, como a presidente Dilma sofreu impeachment, o presidente Collor também sofreu impeachment. Então, o povo não estava gostando e conseguiu, através dos seus representantes na Câmara e no Senado, retirar o presidente que estava no poder. Então, justifique, você acredita que sempre foi assim? Essa oportunidade de escolher os representantes? Justifique a sua resposta. Vamos lá na B. Não. Durante a Primeira República, 1889 e 1930, por exemplo, somente os homens poderiam votar. Além das mulheres, não podia votar também menores de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. As mulheres tinham direito ao voto desde 32, porém só puderam votar em 45. Em seguida tivemos o regime civil militar de 64, que é a tão famosa ditadura militar, que vocês já ouviram falar, onde o voto popular democrático foi interrompido pelos militares no poder, que durou até 1985, porém 21 anos, então você não pôde votar. Era eles que colocavam lá os representantes deles, tá? Atualmente, com a redemocratização que a gente vive hoje no país, todos os brasileiros, com exceção dos menores de 16 anos, podem escolher seus representantes através do voto. Então, atualmente mudou. Hoje todo mundo pode participar do processo eleitoral, menos os menores de idade, de 16. Vamos voltar aqui. Na letra C, depois de ler sobre a Constituição de 1891, registre em seu caderno quem eram os brasileiros que tinham direito a votar nas eleições e quem não podia votar. Essa pergunta, ela é bem parecida com a letra B. Podiam votar apenas homens alfabetizados, soubessem ler e escrever, né, com mais de 21 anos. Estando excluídos também mulheres, soldados, mendigos e padres.
o que restringiu o número de eleitores a uma pequena parcela da população. Portanto, gente, essa Primeira República, ela não foi democrática, não tinha participação de toda a população. A maioria era excluída. Tinham só uma pequena parcela que eram os interesses políticos que faziam, que tinham direito ao voto e de participar da política brasileira. Então, ela não era democrática, tá? Foi a política dos coronéis, a política dos governadores, do café com leite, vários regimes assim, e que nos tornou esse período assim muito complicado e muito desigual e desumano, tá? Bem, essa é a finalização da correção do PET do 9º ano. Bem, eu espero que vocês tenham feito as atividades propostas, visto os vídeos, feito as leituras, tá? E que tenham acertado as perguntas, tá bom? Então eu deixo um abraço para vocês, tudo de bom, fiquem na paz. Nesse período de quarentena aí, se cuidem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!